Evangelho de São Mateus, capítulo 21, de 1 a 14. A ver, se vocês podem ajudar-me a ler. Eu vou ler um versículo, vocês vão ler outro versículo, pero ponga atenção em las comas, em los puntos, ¿ya? Respeite as comas, os pontos, em nome de Jesus Cristo. Então vamos ler de 1 até versículo 14, ¿ya? Então vamos, e leia como está allá, vamos ler como está allá na multimídia. Quando se acercaram a Jerusalém e vieram a Betfage, ao monte de Olivos, Jesus enviou 2 discípulos. Que estão mal para ler, não? Vamos lá, 2, 3. E se alguém os disser algo, decide, o Senhor los necessita e logo los enviará. E logo los enviará. Decid a la hija de Sión, que aqui tu rei viene a ti, manso e sentado sobre uma asna, sobre um polino, hijo de animal de carga. E trajeron el asna e el polino e puseram sobre eles seus mantos, e ele se sentou em cima. Hermanos, mira hacia cá, é para ler como está aqui. Não leia em sua Bíblia, leia aqui, na multimídia. Já apareceu? Lê. E a gente que iba delante e a que iba detrás aclamava, dizendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Espera que venga. E a gente dizia: este é Jesus, el profeta de Nazaré de Galileia. Amém? Amém. Vamos a orar. Cerre os olhos. Padre, em nome de Jesus Cristo, queremos glorificar tu santo nome e pedir-lhe que tu vengas bendizir-nos através desta palavra, Senhor. Abrimos nosso coração em esta noite para que tu puedas ministrar tu palavra em nosso coração, em nome de Jesus. E a igreja disse: Amém. Pode tomar assento. Irmãos, esta noite eu quero falar aqui sobre a glória de Jesus. Esse texto bíblico é o único da Bíblia onde Jesus é glorificado como Messias, como el Rei, como Salvador e como profeta. É o único texto bíblico onde os homens, a multitud, lo glorifica, lo exalta. É o único texto que vemos a multitud glorificando o nome de Jesus. É o único texto bíblico que vamos a ver e está nos 4 evangelhos, não? E no versículo 8 diz assim, diz allá versículo 8: e a multitud que era muito numerosa tendia seus mantos no caminho e outros cortavam ramas de los árboles. Ramas de los árboles. Como é conhecido esse domingo de hoje? Domingo de Ramos, não?
Quem aqui já, em domingo de Ramos, agarrou uma rama e levou para a igreja para ser bendecida, e levou para sua casa? Levanta sua mão. Eu já disse isso há muito tempo atrás. Não, juntamente com mamã. Então, domingo de Ramos, né? Lá, meus irmãos, como eu disse, a gente, hoje em dia, muitos fizeram isso, agarraram ramas e levaram para ser bendecidas com água bendita, levaram para suas casas, crendo que estavam levando a bendição de Deus para dentro de suas casas, crendo que estava recebendo a bendição de Deus. Pero isto não é verdade, é solamente uma tradição criada por homens. Isto não é o verdadeiro significado de las ramas, não é o verdadeiro significado bíblico. Não é para agarrar ramas, levar a la igreja e bendecer as ramas com água bendita e levar para sua casa. Não é assim. Não é assim que eles fizeram na Bíblia. Aqui não disse que eles agarraram as ramas e Jesus bendijo as ramas, agora leva para sua casa. Não. Isto é tradição humana. Foi criado, é uma tradição, nada mais. As ramas na Bíblia têm dois significados muito importantes. Dois significados. Então, ponga atenção nesses dois significados. Vou falar sobre a glória de Jesus. Não, o tema é a glória de Jesus. Então, as ramas aqui nesse texto bíblico, ela significa duas coisas, ou tem dois significados. O primeiro significado, estas ramas significa a vitória de Jesus. A vitória de Jesus. A vitória de Jesus, o Messias prometido. A vitória de Jesus, o Messias prometido. Del verso 1 até o verso 5, diz assim, não, verso 5. Não, verso 4. Todo isto aconteceu para que se cumprisse. Não vou ler desde o 1. Quando se acercaram a Jerusalém e vieram a Betfage, al monte de los olivos, Jesus enviou dos discípulos, dizendo-lhes: id a la aldeia que está em frente de vosotros, e logo hallareis uma asna atada e um polino com ela, desatadla e traede-me-los. E se alguém os disser algo, decide, o Senhor los necessita, e logo los enviará. Todo isto aconteceu para que se cumprisse lo dicho por el profeta, quando dijo: decide la hija de Sión, he aquí, tu rei viene a ti manso e sentado sobre uma asna, sobre um polino, sobre um animal de carga. Então, Jesus aí, ele é indicado como o profeta, como o Messias que ia venir. Ele havia sido profetizado por Zacarias, allá em capítulo 9 de Zacarias, verso 9, havia sido profetizado que Jesus ia venir e que ia entrar em Jerusalém montado em um animal de carga. Allá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, disse que ele, 520 anos antes de Jesus nascer, então, que ele ia entrar montado em um animal de carga. Ele não ia entrar em um cavalo. Alazam não diz, não. Ele não ia entrar em um cavalo, pero em um burrito. Por quê? Aquele burrito representava que Jesus vindo para carregar todas nossas cargas sobre ele. As cargas de nossos pecados. É por isso que ele entrou ali em Jerusalém, montado em este burrito, um animal de carga. Por quê?
simbolizando isto, que Jesus vino para carregar todas as nossas cargas. Ele não vino em um cavalo, porque o cavalo na época simbolizava era um animal de guerra. Jesus não vino a ser guerra em contra de nós outros, ele vino para carregar todas nossas cargas. Amém? Ele não vino para juzgar-nos. Ele não vino para ser guerra em contra de nós outros, porque somos pecadores, não. Ele vino então para carregar nossas cargas, como o Messias prometido de Deus. Ele vino para carregar todas as nossas cargas. Então vemos aqui que quando Jesus entra montado em aquele burrito allá em Jerusalém, isso está indicando a vitória de Jesus como o Messias prometido, não? Como o Messias prometido. E também como rei, porque diz aqui, versículo 5, desci a la hija de Sión, aqui tu rei viene a ti manso e sentado sobre uma asna e sobre um polino, tu rei. Então, também as ramas simboliza, quando eles receberam a Jesus com aquelas ramas, simboliza que Jesus estava sendo recebido como Rei Supremo. No verso 6 e 7, e os discípulos foram e disseram como Jesus les mandou, e trajeron el asna e el polino, e puseram sobre ele os seus mantos, e ele se sentou em cima. Ele foi recebido como o Rei Supremo, que havia de vencer nossas guerras. Que guerras são estas? São guerras que nós outros não podemos vencer, que é o pecado. Sabemos que há muitos problemas, muitas lutas que temos e que não há como vencermos. Então ele foi recebido como rei. Em aquela época era costume os reis volver de la guerra, entrando por la porta de la ciudad com la vitória em las manos. Então era costume isto. Os reis pero eles entravam em cavalo, porque a guerra de eles era a guerra humana, era a guerra de la carne. Pero aqui Jesus estava entrando em um polino. Porque simbolizando então que ele era um rei pero diferente. Ele é o rei supremo que guerreia a nossa guerra. Sua entrada em Jerusalém simboliza o triunfo, a vitória sobre o pecado, porque era assim que sucedia, como eu disse, com os reis, eles em aquela época. E também montado em um polino, porque simbolizava também sua humilhação allá em la cruz del Calvário por nós outros, onde ele venceu a morte. Simbolizava sua vitória em contra do pecado, através de sua humilhação, através de sua morte, allá em la cruz. Ele é glorificado, pero ele se humilhou a si mesmo para venir na terra e morrer por nossos pecados. Então, simbolizar esta entrada de Jesus, as ramas allá, simbolizava que eles estavam recebendo ao rei, a este rei prometido, que ia guerrear suas guerras. Não, assim também então com nós outros. Quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, estamos recebendo aquele que guerreou por nós outros e que venceu nossos pecados em nome de Jesus, amém? Já venceu? Ah, pastor, pero eu estou lutando todavia, sigo lutando em contra de meus pecados, pero por la fé, já venceste através de Jesus Cristo todos os pecados, amém? Sigue lutando, porque já venceste por la fé em nome de Jesus Cristo. Então também vemos aqui que estas ramas simbolizavam também que Jesus era a vitória de Jesus como o Salvador nuestro. Versículo 8 e versículo 9. E a multitud que era muito numerosa tendia seus mantos no caminho
y otros cortaban ramas de árboles y las tendía en el camino. Versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces vemos ahí que la gente aclamaba. Las ramas eram hojas de palmeiras, diz ali em Juan capítulo 12, verso 13, que as ramas que eles cortavam, eram hojas de palmeira, e as hojas de palmeira na Bíblia simbolizam vitória. Os mantos simbolizam proteção. A gente usava seus mantos na época para cobrir-se durante o dia, para cobrir-se, para abrigar-se do sol, e também na noite para abrigar-se do frio. Então, vemos aí que eles estavam fazendo o quê? Eles estavam dizendo que a vitória que eles buscavam em contra do pecado, a vitória que eles buscavam para suas vidas, em todas as áreas, estava em Cristo Jesus. Estava em Cristo Jesus. Porque quando diz aí Hosana, que eles gritavam Hosana, era um cântico que queria dizer: salva-nos, a palavra Hosana, libra-nos. E nós vemos que eles estavam reconhecendo a Jesus, quando eles estavam ali com estas ramas, recebendo a Jesus, eles estavam reconhecendo que Jesus era o Salvador deles. É este significado. O povo gritava Hosana, um cântico que queria dizer: salva-nos, livra-nos. Em aquela época, quando as pessoas iam para a igreja, iam cultuar a Deus, eles saíam cantando esse cântico: Hosana, Hosana. Eles iam cantando até o templo, não? Para cultuar a Deus. Então vemos que estas ramas aí que este povo cortou e pôs ali no piso para que Jesus passara, ou então que eles assim delante de Jesus e por detrás de Jesus, quer dizer que eles estavam recebendo a Jesus como Salvador de suas vidas. Salva-nos. É isto que eles estavam gritando: Hosana, salva-nos. Estavam reconhecendo Jesus como seu Salvador e também como aquele profeta que haveria de vir. No verso 10, verso 11, nós outros vemos isto, que Jesus foi recebido como aquele profeta que haveria de vir. Quando entrou em Jerusalém, toda a cidade se comoveu, dizendo: quem é este? E a gente dizia: este é Jesus, el profeta de Nazaré, de Galileia. Ali em Deuteronômio capítulo 18, verso 18, Moisés profetizou a venida de Jesus. Moisés disse para seu povo: mira, Deus vai sacar del meio de vosotros um profeta lá. Profeta les levantarei de meio de seus hermanos como tu, e pondrei mis palavras em sua boca, e ele lhes hablará todo lo que eu lhe mandare. Deus estava dizendo para Moisés que ia levantar um profeta semelhante a ele. Semelhante em que sentido? Um profeta que ia sacar seu povo da esclavitud do pecado, assim como Moisés sacou o povo de allá, o povo hebreu allá do Egipto, da esclavitud do Egipto. Também Deus ia enviar um profeta que ia sacar-nos debaixo da esclavitud do pecado. Então ele foi reconhecido aí como profeta. Isto mil anos antes de Jesus venir. Sim, porque Moisés viveu mil anos antes de Jesus. Então vemos que quando eles estavam ali com estas ramas, não era nada de isto, vamos a ungir estas ramas, bendizer nada de isto. Significava que eles estavam reconhecendo que Jesus era o Messias prometido. Todo aponta para Jesus.
que ele era o rei também, que foi prometido venir para guerrear nossas guerras, que ele é o Salvador nosso, que foi prometido que iba a venir também, e ele profeta, que iba a trazer a palavra de Deus. Palavra de Deus que nós temos aqui em nossas mãos hoje dia. Palavra que guia nossas vidas. Então vemos que eles estavam ali recebendo a Jesus e tudo mais, com as ramas, com seus mantos, pero não eram as ramas que eram benditas, não eram seus mantos que eram benditos, era Jesus que é o bendito de Deus, que vino a salvar-nos em nome de Jesus, amém? Ele é o bendito de Deus. É em Ele que temos que crer. Temos que pôr nossa fé em Jesus, em coisa nenhuma mais. Em Jesus não mais. Temos que pôr nossa fé. Então, também, simboliza esta vitória de Jesus. Pero também simboliza nossa vitória em Jesus. Simboliza nossa vitória em Jesus. Depois que ele entrou em Jerusalém, de onde foi que ele entrou agora depois? Versículo 12. Entrou Jesus en el templo de Deus. Ele entrou em Jerusalém e agora ele entra em el templo, não? Quando diz aqui, então, versículo 12: e entrou Jesus en el templo de Deus e echou fora a todos os que vendiam e compravam en el templo e volcou as mesas de los cambistas e las sillas de los que vendiam palomas. Simboliza aquelas hojas de palmeiras, aquelas ramas, simboliza também a vitória que temos em Cristo Jesus. Se Jesus entrar em nossa vida, que diz ali em João, capítulo 14, verso 23. João 14, 23. Respondeu Jesus e lhe disse: el que me ama, mi palavra guardará, e mi Padre lhe amará, e vendremos a ele, e haremos. Quem é templo do Espírito? Quem é templo de Deus então? Vino e entrou no templo de Deus. Hoje dia, que é o templo de Deus? Nós outros, aliás. Quem me ama, minha palavra guardará, e meu Padre lhe amará, e vendremos a Ele, e haremos morada em Ele. Então, quando Jesus entrou ali no templo, em aquele templo físico, quando ele entrou ali, ele era uma simbologia também, era uma figura, de que Ele quer entrar em nossas vidas. Ele quer ser morada em nós outros. Pero primeiro temos que deixar Jesus entrar em nossa vida e, se necessário, e sempre é necessário, volcar tudo que há dentro de nós outros, para pôr em ordem. Porque assim como estava esse templo, também quando nos encontramos com Jesus, estamos todos desordenados por adentro. Aqui dentro de nós outros está todo desordenado por el pecado. É isto que simboliza nossa vitória em Cristo Jesus. Ele tem que volcar nosso interior e echar fora todo que ocupa o lugar de Deus. Ali não era lugar de cambistas, ali não era lugar de vender animais, como vendiam palomas e tudo mais. Aunque fuera para fazer sacrifício, pero ali dentro do templo não era lugar, tinha que vender, se
se tinham que vender, seria afuera. E vemos aqui também os cambistas. Esses cambistas eram porque a gente venia de muitos lugares, exemplo, venia de Brasil, quando tinha que fazer uma ofrenda, tem que cambiar por boliviano. Então, quando eles iam fazer uma ofrenda, eles tinham que cambiar sua plata, que veniam de várias partes do mundo, os judeus que vinham ali para adorar a Deus. Então, que simboliza isto? Isto são as coisas que às vezes lhenam nosso interior. Cambistas, os tesouros desta terra, muitos estão com esperança nas coisas deste mundo. E vai llenando seu coração com as coisas deste mundo. Vai llenando este templo de Deus com as coisas desse mundo. Então, ele quer entrar. Para termos a vitória em Cristo Jesus, temos que deixar que Ele entre em nossas vidas. E que Ele venga sacar afora, echar fora todo que ocupa o lugar de Ele. Há muita gente aí que está preocupado com o dólar, não está? Não é assim? O dólar se acabou, não há dólar em Bolívia. Há muita gente que puso confiança no dólar. E agora? E agora? Jesus entrou em Bolívia aí, bateu o dólar para fora de Bolívia. Estou julgando, não? Mas existe o que ele faz. Ele entra dentro de nós outros e pateia todo que não é de ele para fora. Porque ele quer seu corpo como morada de ele, em nome de Jesus. Amém? Ele quer nosso corpo como sua morada. Ele quer nosso corpo como sua morada. Então, quando nós outros salíamos, como Deus salia também, com essa tradição olhar de las ramas e tudo mais, eu não tinha consciência do que significava. Eu pensava que a bendição estava na rama. Pero a bendição está em Jesus. Está em Jesus, que quer entrar em nossas vidas e a ser morada em nós outros, pero eu tenho que deixar. Eu tenho que deixar que Ele entre e haga morada. Hermano, Jesus é o único que tem autoridade para ser isso, para entrar em nossas vidas e limpiar-nos. Ele é o único que tem esta autoridade, nadie mais tem. Mas eu tenho que deixar que Ele entre em minha vida. E também vemos que Ele simboliza nossa vitória em Jesus, que nos transforma. Versículo 13. Les dije, escrito está, mi casa, escrito está, mi casa, casa de oração será chamada. Será chamada por quê? Não estava sendo chamada casa de oração. Não. Casa de oração. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo de Deus, casa de Deus. Não? Ele quer transformar-nos em templo de Deus, em casa de Deus. Nós outros mesmos nos transformamos em cuevas de pecado. Quando vivimos no pecado, transformamos nossa vida, nosso corpo em cueva de pecados. É isso que ele está dizendo aqui. Deixamos que Satanás entre e ponga de todo adentro de nosso coração coisas que não servem, coisas imundas. Pero Ele quer transformar nossas vidas. Ele quer transformar sua vida. Quando habla casa de orações, é casa de adoração, casa que busca a Deus. E quer que transformar-nos para que busquemos mais de Deus, que adoremos a Deus. Então simboliza
nossa vitória em Cristo Jesus, que quer transformar nossas vidas. Ele é o único que pode limpiar-nos e que pode transformar-nos. Não importa, irmão, como uma vida humana se encontra, como uma vida humana, como uma pessoa transformou a si mesmo transformou em coisas que não servem para Deus. Não importa, Jesus tem poder para transformar em morada de Deus. Por que Ele quer transformar? Porque Ele quer operar milagros através de nossas vidas. Ele quer transformar a sua vida, transformar a minha vida, para que através de nós outros Ele possa operar milagros. Que está escrito aí no versículo 13. Versículo 14, melhor. E vieram a Ele, em el templo, cegos e corros, e los sanou. Mientras estava lleno de coisas que não serviam allá dentro do templo, estava lleno de coisas que deixava a Deus enojado. Mientras estava lleno de coisas imundas, não havia milagros. Jesus não podia hacer milagros allá. Depois que Ele limpiou, então Ele hizo milagros. Diz aqui que vieram cegos, corros, e los sanou. ¿Queres tu ser um canal de bendição em las manos de Deus? Amém? ¿Quere? Deje que Ele limpe sua vida. Depois que Ele limpiou todo, echou todo fora, vino os enfermos e Ele los sanou, allá no templo. E é assim que Jesus faz com nós outros também. Limpa-nos para usar-nos, para bendecir outras vidas. Bendice-nos para que podamos ser canal de bendição também. É assim que Ele faz. Então, irmãos, podemos dizer que hoje dia é o dia de la vitória, simboliza por simbologia, não? La vitória de Jesus e la vitória nuestra. Tu vitória, em nome de Jesus Cristo. Pero é necessário que eu deje que Jesus venga, entre em minha vida, que eu entregue minha vida para Jesus, para que Ele possa realmente realizar sua vontade em minha vida e através de minha vida. Eu tenho que entregar minha vida para Jesus. Amém? Cerre os olhos esta noite em nome de Jesus. Jesus não é uma tradição. Nós outros estamos acostumados. Cerre os olhos em sua cabeça. Às vezes nós outros estamos acostumados. A gente está acostumada a viver de tradições. Não, tradição nenhuma pode cambiar nossas vidas. Tradição nenhuma pode limpar-nos de todos os nossos pecados. Tradição nenhuma pode levar nossas cargas. Jesus é que leva nossas cargas, as cargas de nós outros. É Jesus que leva. Então, essa entrada de Jesus, essa recepção de Jesus com essas ramas, simboliza que Ele vino para levar todas nossas cargas, em todas as áreas de nossas vidas, espiritual, emocional, em todas as áreas. Eu tenho que entregar minhas cargas para Jesus. A ver, pongamos-nos todos de pé em nome de Jesus. Todos de pé, por favor, em nome de Jesus. Se pode, pare-se. E com seus olhos cerrados, hinque sua cabeça, em esta hora. Eu não sei que cargas tens tu em esta noite. Eu sei que Jesus está presente em este lugar e Ele quer tomar todas as suas cargas sobre Ele. Ele quer limpar a sua vida. Ele quer usar a sua vida. Então eu te lhe invito para que venga
para que passe adelante, para que podamos orar por sua vida. Isso, passe com confiança, pode vir. Venga, em nome de Jesus. Venga poner suas cargas em Jesus. Jesus, eu não puedo, pero eu escutei esta noite que tu veniste para carregar todas minhas cargas emocionais, espirituais, em todas as áreas de minha vida, Senhor. Venga poner suas cargas sobre Jesus. E venga pedir também para que Ele possa limpar sua vida. Ah, pastor, pero eu sou muito pecador. Não há como limpar minha vida. Ai, não há pecado que Jesus não pode limpar. Não pode echar fora de sua vida. Ah, eu estou tentando livrar-me deste pecado, dessa debilidade. Em nome de Jesus, entrega a sua debilidade em las manos de Jesus Cristo. Ele vai ajudá-lo. Ele vai ajudá-lo. Solo tu não puedes, pero com Ele operando em sua vida, tu vais a quedar livre. Hosana, livra-nos. Hosana, salva-nos. Era o que aquele povo gritava, aquela gente gritava: salva-nos. Solo Ele tem poder para livrar-nos, para salvar-nos. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Mientras a alabança vai estar cantando, ore, cerre os olhos, busque a Deus, busque o Senhor Jesus. Tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, aleluya, Jesús. Estamos aqui, Senhor Jesus. De tu